Olá, bem-vindo a mais uma aula de contabilidade avançada aqui no curso CERS. Sou o professor Gustavo Musi e nesse bloco nós vamos continuar a falar aí sobre análise de demonstrações contábeis, né? Vamos lá então para a tela. Tá aí o meu Instagram, sinta-se à vontade para seguir-nos aí nas redes sociais. Análise de demonstrações contábeis. E agora nós vamos começar a falar sobre os índices usados na análise de demonstrações. Mas antes disso, só rapidamente relembrar o que nós vimos no bloco anterior. Nós vimos que as análise de demonstrações contábeis, ela pode ser feita. Primeiro, nós temos a análise econômica e a análise financeira. Lembra disso? Só relembrando o que nós vimos. Vou falar primeiro da financeira. A análise financeira tem a ver com a análise da capacidade de pagamento. Se a empresa tem ou não condições, né, de honrar os seus compromissos. A gente costuma dizer que a análise financeira interessa principalmente aos credores da entidade. Já a análise econômica, ela diz respeito à análise dos resultados alcançados pela entidade. O lucro, a rentabilidade, não necessariamente a capacidade de pagamento de dívidas. A gente costuma dizer que a análise econômica ela interessa especialmente aos investidores, aos acionistas. Além disso, nós vimos que a análise de demonstrações, tanto do balanço como da DRE, pode ser feita de forma horizontal ou de forma vertical. Nós vimos que a análise horizontal é analisar se a evolução de uma mesma conta, de um mesmo saldo, de um ano para o outro. Verificar o quanto alterou-se um determinado valor de um ano para o ano subsequente, ou para os anos, né, subsequentes ou anteriores. Já a análise vertical, ela vai fazer a análise de determinada conta ou grupo de contas em relação ao ativo total, em relação a outro grupo de contas, né? A análise horizontal, ela analisa, então, por exemplo, tem lá, nas demonstrações, o ano de 2000 vou colocar 2 anos hipotéticos, do ano de 2000x2 e o ano de 2000x1. A análise horizontal analisa o mesmo saldo, a mesma conta de um ano para o outro. Já a análise vertical vai pegar uma determinada conta, o grupo de contas de 2000x2, e comparar com um total ou com uma outra conta também 2000x2. Tá? Então agora nós vimos de forma genérica, né? Essas demonstrações, da forma como está aí, e agora nós vamos falar especificamente dos índices, que é o que costuma cair em prova. Né? Prova é análise de demonstrações, é um tópico que cai com relativa frequência, aí, bastante frequência em provas fiscais, e é importante a gente entender esses principais índices que nós vamos ver. Tá? Aí eu coloquei lá, veremos a seguir os principais índices utilizados nas análises financeiras e econômicas de demonstrações contábeis, de acordo com o que é cobrado em concursos públicos, começando por aqueles que somente envolvem valores do ativo. Valores do ativo não, valores do balanço. É melhor a gente colocar assim, ó. Valores do balanço patrimonial. Vamos começar analisando índices que envolvem contas do balanço, e depois nós vamos também ver índices que envolvem contas da DRE. Tá? E aqui uma observação. Quantos índices existem de análise de demonstrações contábeis no mercado? Muitos, muitos mesmo, tá? Dezenas existem. Só que para concursos públicos, vamos dizer, o interesse é mais restrito. Para concursos públicos, costumam cair alguns índices específicos, que é o que nós vamos ver aqui, tá certo? Então, se por um acaso você, inclusive, trabalha nessa área, né? Tem muito aluno, às vezes, que trabalha nessa área do mercado financeiro, está acostumado a fazer análise de demonstrações, você vai ver que aqui, para concursos públicos, é bem mais restrito. Até porque a ideia não é saber se você é um especialista em análise de balanço, DRE, mas é sim saber se você tem uma noção geral. Essa é a ideia do concurso público, ok? Então, das dezenas aí de índices que nós temos aí no mercado, eu vou falar aqui para você daqueles que vão interessar para provas de concursos públicos. Então, continuando, vamos lá. Nós vamos começar, inclusive, com os chamados índices de liquidez. Aliás, dentre os índices de análise de demonstrações, é o mais frequente, o que com mais frequência é cobrado em provas. Que eles são utilizados na análise econômica para verificar a capacidade de pagamento de uma entidade. Que, na verdade, não coloquei econômica, mas o mais correto aqui é colocar financeira. Uma vez que a análise financeira envolve análise da capacidade de pagamento. Aqui está econômica no sentido amplo do termo. Né? São utilizados na análise para verificar a capacidade de pagamento de uma entidade.
Então, esse índice de liquidez, nós vamos ver que são 4. Eles são os 4 índices mais cobrados aí em análises de demonstrações. Por isso que nós vamos ver logo no início, tá? E aí, para facilitar aqui a nossa análise, até para verificar, né, como o índice, como varia de um índice para o outro, o cálculo, os valores, nós vamos considerar os mesmos dados para calcular os 4 índices de liquidez, que são aqueles que estão no balanço patrimonial da aula anterior. Lembra, na aula anterior, quando eu apresentei para você o que era uma análise horizontal, o que era uma análise vertical, eu peguei um balanço hipotético de uma empresa. Esse mesmo balanço nós vamos pegar aqui agora, e a partir dele nós vamos então calcular os índices, ok? Então, os mesmos dados, ó, lembrando que nós tínhamos lá 2000x2, que é o ano corrente, né? 2000x1, que é o ano anterior. A lei hoje ela exige que as demonstrações elas sejam apresentadas, além dos dados a que se refere, ao ano a que se refere, também dados referentes ao ano anterior, certo? Então, os dados estão aí, vamos trabalhar com esses dados que aqui estão. Muito bem. Vamos calcular o primeiro índice de liquidez, que é o índice de liquidez corrente. Nós vamos ver que índice de liquidez temos 4. Nós vamos falar sobre eles. Índice de liquidez, ó, os índices de liquidez, nós vamos ver que são 4. Primeiro, o índice de liquidez corrente, o ILC. Depois nós vamos ver o índice de liquidez seca, ILS, índice de liquidez seca. Depois nós vamos ver o índice de liquidez imediata, o ILI. E por fim, o índice de liquidez geral. Vamos falar de cada um deles, começando aí justamente pelo índice de liquidez corrente. Vamos lá então. O índice de liquidez corrente, ele busca medir a capacidade de pagamento da empresa nas obrigações de curto prazo, comparando-as também com os ativos de curto prazo, né? Então, o índice de liquidez corrente é um índice muito usado para verificar o quanto se a empresa consegue ou não pagar as suas obrigações de curto prazo, a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo. Então, o que você vai fazer? Vai pegar as obrigações de curto prazo da entidade. Onde que estão as obrigações de curto prazo da entidade? Lá no passivo circulante, né? Você vai pegar o passivo circulante da entidade e comparar com o seu ativo circulante. É assim que você calcula. Acompanhe comigo. Tá lá, ele é calculado da seguinte forma, ó. Ele é calculado dividindo-se ativo circulante pelo passivo circulante. Poderia ser o contrário, né? Poderia dividir o passivo circulante pelo ativo circulante? Poderia, mas por padrão é dessa forma que se calcula aí, ó. Então, pega-se o ativo circulante da empresa e divide-se pelo seu passivo circulante. E aí o que acontece? Se o ILC, se o índice de liquidez corrente for maior do que 1, significa que o ativo circulante é maior do que o passivo circulante, não é isso? Sim. Para ser maior do que 1, necessariamente, o ativo circulante tem que ser maior do que o passivo circulante. Então, nesse caso, é uma situação boa, porque a entidade tem ativo circulante suficiente para pagar suas dívidas de curto prazo, tá? Então, se for maior do que 1, significa que o ativo circulante é maior do que o passivo circulante. Então, indica aí, em princípio, né? Lembra que eu disse para você, nenhum índice ele deve ser analisado isoladamente, tá? Você analisa os índices sempre em conjunto, comparando um com o outro. Mas, em princípio, né, olhando isoladamente esse índice, ele sendo maior do que 1 é algo positivo para a entidade, é bom, tá? Então, lá no caso do nosso exemplo, como é que nós calcularíamos? Vamos lá. O ILC vai ser igual a ativo circulante. Qual o valor do ativo circulante? Está aqui, ó. Lembrando, né, que, como não fala nada, você vai considerar que você vai usar os dados do ano corrente, tá certo? Se a questão te apresenta um balanço assim, não diz qual ano você vai calcular, normalmente ela diz. Você vai pegar o ano corrente, que é o ano a que se refere às demonstrações. Então, vou pegar o ativo circulante de 2000x2, está aqui 15.000, e vou dividir pelo passivo circulante de 2000x2, está aqui 30.000. Então, fazendo isso, vai dar um índice de liquidez corrente igual a meio. Aí eu coloquei lá, ó. Isso, em princípio, representa uma situação desconfortável. Né? Por quê? Porque significa que o passivo circulante é maior do que o ativo circulante, o que não é bom em princípio, né? Mas quer dizer que a empresa não vai conseguir pagar suas dívidas, é isso? Não necessariamente. Ó, coloquei ali, ó.
Mas para analisar se a real capacidade de pagamento, deveriam ser verificados também outros números, como a receita projetada para o período. Então, o que acontece? Em princípio, a situação não é confortável da nossa entidade, porque o ativo circulante é menor do que o passivo circulante, né? Então, o que ela tem ali, vamos dizer assim, para receber no curto prazo, é menor do que as dívidas de curto prazo. Mas não necessariamente significa que ela não vai conseguir pagar, porque pode ser que ela tenha receitas aí no período, né, de alguma forma, pode ser que a rotação também do estoque dela seja de pequeno, seja rápida, e ela consiga receitas nesse período para conseguir pagar. Tá? Normalmente, em provas de concursos, não vai pedir para você ficar fazendo uma análise ampla, vai pedir para você um parecer, né? Olha, dei um parecer, dei como é que eu posso dizer, a sua opinião, né, sobre se a empresa tem uma situação saudável ou não. Normalmente a pergunta é objetiva. Pergunta, qual a capacidade de pagamento, por exemplo, qual o índice tal, o valor do índice tal, tá? Se tal situação, no máximo, vai perguntar isoladamente em relação àquele índice, se ela é boa ou não. Nesse caso aí, se caísse uma questão dessa na prova, a gente calcularia que o ILC, índice de liquidez corrente, é igual a meio, o que representaria uma situação ruim, né? Olhando somente para esse índice. Ok? Muito bem. Então, esse é o primeiro índice que nós vimos, o ILC, Índice de Liquidez Corrente. Muito bem. Agora nós vamos ver outro índice de liquidez, que é o Índice de Liquidez Seca, o ILS. Índice de Liquidez Seca. O que é isso? Eu coloquei lá. Ó. O Índice de Liquidez Seca é similar ao índice de liquidez corrente, mas ele exclui do cálculo os estoques, por não apresentarem liquidez compatível com o grupo patrimonial onde estão inseridos. Então, o que acontece? Lembra que dentro do ativo circulante eu tenho os estoques, não é isso? Sim. Então, quando eu calculo o índice de liquidez corrente, eu estou levando para o cálculo também o valor dos estoques. Só que estoque é meio complicado, né, de você associar diretamente com a capacidade de pagamento. Por quê? Porque o estoque a empresa precisa vender. Não é dinheiro ainda, não é isso? Apesar de que pode ser que ela consiga vender esse estoque, inclusive no curto prazo, né, dependendo se for um varejista, por exemplo, que vende bastante, às vezes aquele estoque pode se transformar em dinheiro em 1, 2 semanas, ok. Mas, em princípio, estoque ele polui, vamos dizer assim, um pouco, a análise da capacidade de pagamento, porque, no final das contas, representa um bem, ou bens que a empresa tem, que ela ainda vai ter que vender, não é isso? E se vender a prazo, ainda vai ter que esperar para receber esse valor, para depois isso se transformar em dinheiro, para que ela possa, de fato, pagar, saldar as suas dívidas. Então, para evitar isso, é utilizado muito o índice de liquidez seca, até mais do que o índice de liquidez corrente. Tá? Então, eu coloquei lá. Ó. O resultado desse índice, do índice de liquidez seca, será invariavelmente menor, quer dizer, menor ou igual, né? Mas nunca será maior. Okay? Será menor ou igual ao de liquidez corrente, sendo cauteloso com relação ao estoque para liquidação de obrigações. E como é que eu calculo? É de forma muito semelhante lá ao índice de liquidez corrente. Só que agora, lembra que o índice de liquidez corrente era igual ao ativo circulante sobre o passivo circulante, né? O ILC acabamos de ver, ó, o ILC era assim, ó. Ativo circulante sobre o passivo circulante. No caso do ILS, eu vou tirar aqui, ó, no numerador, eu vou tirar os estoques. Então ele vai ser igual ao ativo circulante menos os estoques, né, as demais contas do ativo circulante, tirando os estoques, dividido pelo valor do passivo circulante. Então veja que ele vai ser necessariamente menor ou igual ao índice de liquidez corrente, né? Ele só vai ser igual, aliás, se os estoques forem igual a zero, não é isso? Se o estoque for igual a zero, ele vai ficar igual ao índice de liquidez corrente. Como o estoque nunca é negativo, ele ou é zero ou é positivo, né? Se ele for positivo, o índice de liquidez seca vai acabar ficando menor. Então ele é menor ou igual ao índice de liquidez corrente. Vamos ver no caso do nosso exemplo como ficaria? Vamos lá. No caso do nosso exemplo, nós vamos pegar então o ativo circulante, lembra? O ativo circulante está aqui, ó, 15 mil para 2000x2. Nós vamos subtrair os estoques, o valor dos estoques está aqui, ó, R$2.000. Então nós vamos fazer 15 mil menos 2.000
dividido pelo passivo circulante, que está lá, nós já vimos, é igual a 30 mil. Então, no cálculo vai ficar 15 mil menos, 15 mil menos 2 mil, tudo isso dividido por 30 mil. Ele vai dar igual a 0,43, né? Menor do que o índice de liquidez corrente. O índice de liquidez corrente era igual a 0,5. Esse daqui, o índice de liquidez seca, deu 0,43, que é algo, na verdade, que a gente esperaria, não é isso? Esperaria que o índice de liquidez seca fosse menor ou igual ao índice de liquidez corrente. Então, olha só, nós já falamos do índice de liquidez corrente, já falamos do índice de liquidez seca. Agora vamos falar de um terceiro índice de liquidez, que é o índice de liquidez imediata, que é o mais conservador dos índices de análise de capacidade de pagamento no curto prazo. Nós vamos ver por quê. Está lá, coloquei lá. Índice conservador, quer dizer, né, um índice mais seguro, vamos dizer assim, é aquele que procura ser mais precavido. O índice de liquidez imediata, o ILI, considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar as obrigações. Ou seja, ele vai pegar só as disponibilidades da empresa, como, né, recursos para ela pagar suas dívidas de curto prazo. Porque é isso que, de fato, a empresa tem para pagar, ela tem de recursos para pagar imediatamente. Não é? O que a empresa tem de dinheiro agora para pagar suas dívidas, nesse momento? É o que ela tem no caixa, é o que ela tem em bancos, na conta corrente, e é o que ela tem em aplicações de liquidez imediata. Não é isso? Isso é que é dinheiro, de fato, que ela tem, que ela pode dispor agora, nesse momento. Os demais itens do ativo circulante, como, por exemplo, estoque, ela precisa vender, clientes, ela precisa esperar o cliente pagar para receber, não são garantidos, né? O que ela tem garantido mesmo de recursos para pagar os seus fornecedores no momento são as disponibilidades. É claro que ela espera que vai entrar recursos, né? Até o pagamento de todas as dívidas, ela espera que vai entrando recursos para ela pagar. Ok, mas é isso que ela tem no momento. É que nem você, por exemplo, é empregado de uma empresa, recebe lá o seu salário, você muitas vezes faz um empréstimo, um financiamento, contando que você vai receber o salário nos próximos meses, não é isso? Então você vai comprar uma casa, por exemplo, você coloca lá a prestação da casa, por exemplo, encaixa no seu orçamento mensal, tranquilamente, aí você faz um financiamento, às vezes, lá, sei lá, de 20 anos, 30 anos, esperando que vai receber nesse período o dinheiro. Você não precisa ter o dinheiro todo na conta para comprar um apartamento. No caso da empresa, a mesma coisa. Ela faz lá suas dívidas, projetando um certo fluxo de caixa, esperando que ela vá vender as mercadorias que os clientes vão pagando. Mas o que você tem para pagar no momento, hoje, nesse instante, é o dinheiro que você tem no banco, ou o dinheiro que você tem eventualmente guardado em casa, né? No caso da empresa, a mesma coisa, tá? Esse índice de liquidez imediata, então, ele vai demonstrar, como o nome diz, o que a empresa tem de recursos imediatamente, o que ela tem de recursos neste momento para fazer o pagamento das suas obrigações de curto prazo. E aí ele vai ser o menor dos índices de liquidez. Tá? Ele pode ser igual, é claro, se o estoque, se clientes for igual a zero, mas na prática ele vai ser menor do que o índice de liquidez corrente e menor do que o índice de liquidez seca. Como é que ele é calculado? Acompanhe lá comigo. Ó. Então esse é um índice importante, como eu coloquei, para análise da situação a curto prazo da empresa. Ele vai ser verificado, vai ser calculado da seguinte forma. Pega-se o disponível, né, disponível é aquilo que a empresa tem em dinheiro imediato. Em dinheiro imediato. Que nós vimos, é o que está onde? Em dinheiro imediato. Nós vimos, é o que está na caixa, é o que está na conta corrente, e é o que estão em aplicações financeiras de liquidez imediata, tá? Se for uma aplicação financeira que a empresa só vai poder resgatar, por exemplo, daqui 3 meses, aí não vai poder ser calculado, não vai poder ser considerado aqui, que ela não tem esse dinheiro no momento, né? É assim que eu calculo o ILI. Vamos ver lá. No caso do nosso exemplo, como ficaria? Vamos lá. O que seria ali? Vamos olhar no nosso balanço. Limpar novamente. O que seria aí? O que seriam as disponibilidades da nossa empresa? Caixa, R$7.000.
Aplicações financeiras aqui não está dizendo, né? Mas se não está dizendo, nós vamos considerar que é de liquidez imediata, tá? Aplicações financeiras aqui, ó, R$3.000 de liquidez imediata. Não tem a conta bancos, né? Se tivesse a conta bancos, a gente também ia somá-la, porque ela representa o valor que a empresa tem em depósitos à vista, ou seja, o que ela tem na conta corrente. É isso? Contas a receber não entra. Contas a receber entra no cálculo do índice de liquidez corrente, entra no cálculo do índice de liquidez seca, mas não entra no cálculo do ILI. E estoques vai entrar no cálculo só do índice de liquidez corrente, não entra no cálculo do índice de liquidez seca, e muito menos do ILI, tá? Então vamos lá. Cadê? Tá aqui. Então nós vamos somar, né? Não vimos os valores. Vai dar 7.000 mais 3.000, vai dar 10.000. Índice de liquidez imediato, vou pegar os 10.000 e dividir, até que a gente está dividindo sempre pelo passivo circulante, não é isso? Daqui a pouco, no próximo bloco aí, vou fazer uma dica para ajudar a guardar esses índices, mas esses 3 primeiros eu dividi tudo pelo passivo circulante. 30.000 deu 0,33, olha só. 0,33 índice de liquidez imediata, que é menor do que o índice de liquidez seca, que é 0,43, que é menor do que o índice de liquidez corrente, que é de 0,5, que era o que nós esperávamos, né? Conforme nós vimos. Aliás, vamos lá voltar ao nosso balanço, ficar bem claro aqui para a gente. Por enquanto, nós calculamos 3 índices de liquidez. Índice de liquidez corrente, índice de liquidez seca e índice de liquidez imediata. Vamos lá. Primeiro vamos ver para o índice de liquidez corrente. O índice de liquidez corrente entra todo o ativo circulante. Entra todo o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. É isso? Tá. No índice de liquidez seca, entra todo o passivo circulante menos estoques. Deixa eu escrever aqui, deixa eu deixar mais magrinha aqui para caber. Entra todo o passivo circulante menos estoques, né? E por fim, o índice de liquidez imediata. Nós vamos falar depois do índice de liquidez geral, só que ele é um pouco diferente porque ele não envolve só o curto prazo. A gente vai ver isso. Aí nós temos o índice de liquidez imediata, o ILC, aliás, ILI, né? ILI, que não vai envolver nem a conta clientes, que aí está como contas a receber, poderia ser também duplicatas a receber, é a mesma coisa, e não vai envolver também nem a conta estoques, tá? Então, nós podemos associar da seguinte forma. Para fechar esses 3 primeiros, que são, a gente pode dizer que são gêmeos, né? Os índices de liquidez desses 3 primeiros aí, eles são todos de curto prazo. Então, a gente já pode associar o seguinte. O índice de liquidez imediata, que só leva em consideração as disponibilidades, o que a empresa tem em dinheiro, ele será menor ou igual ao índice de liquidez seca, que leva em consideração todo o ativo circulante, menos os estoques, que por sua vez será menor ou igual ao índice de liquidez corrente, tá certo? Então é importante guardar. Se você entender bem a formulinha, né, isso meio que fica automático, fica meio óbvio. Mas é importante porque tem muitas questões de prova, às vezes, que pede para você calcular. Às vezes você consegue matar a questão de prova, às vezes ela te dá o cálculo para fazer, calcular ILI, ILS e ILC, respectivamente, por exemplo, né? E às vezes você nem precisa calcular, você só observar se tem alguma alternativa que segue essa lógica aí, segue essa ordem, você já consegue matar a questão, ok? Esses são, então, veja que eu falei que tem 4 índices de liquidez, né? Por enquanto, nós falamos de 3, que eu falo que eles são gêmeos,
porque eles tratam de... Os índices de liquidez são todos irmãos, tá? Mas tem 3 que são gêmeos, são trigêmeos, que são aqueles índices de liquidez que tratam analisando o curto prazo. Todos eles aqui é dividido sempre pelo passivo circulante, né? ILC, ativo circulante menos passivo circulante. O ILS, ativo circulante menos estoque, dividido pelo passivo circulante, tudo passivo circulante embaixo. E o ILI, disponibilidade sobre passivo circulante. Okay? Nós vamos ver no próximo bloco o índice de liquidez geral, que aí ele é irmão, mas ele não é gêmeo. Por quê? Porque ele não vai envolver simplesmente análise de curto prazo, ele vai envolver uma análise também de longo prazo. Ok? Vamos ficando por aqui. No próximo bloco tem mais aí análise de demonstrações financeiras ou contábeis. Vamos ficando por aqui. Bons estudos e até lá. Olá, bem-vindo de volta às nossas aulas de contabilidade avançada aqui no curso CERS. Estamos falando aí sobre análise de demonstrações contábeis, né? Ou, para usar um termo que o CPC00 usa atualmente, análise de relatórios gerais, relatórios contábeis de propósito geral. São as demonstrações contábeis. Lembrando que, embora a gente chame de análise de demonstrações, na verdade a gente acaba analisando basicamente balanço e DRE, certo? E nós estamos vendo, por enquanto, índices que envolvem só contas do balanço, mais especificamente os índices de liquidez. E aí, veja, no bloco anterior nós falamos que são 4 os índices de liquidez. Liquidez corrente, seca, imediata e geral. Nós já falamos os 3 primeiros, que analisam a capacidade de pagamento da empresa sempre no curto prazo. Índice de liquidez corrente, índice de liquidez seca e índice de liquidez imediata. Daqui a pouco, quando eu terminar de apresentar para vocês os 4, eu vou colocar uma forma da gente guardar isso daí. É muita formulinha, eu sei, né? Para tentar ajudar você. E agora nós vamos falar do 4º e último índice de liquidez, que é o índice de liquidez geral. Acompanhe comigo. Está lá na sua tela. O índice de liquidez geral, o ILG, ele leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações de longo prazo. Então veja que até aqui a gente está falando de índice de liquidez todos de curto prazo, né? Tanto é que todos eram divididos pelo passivo circulante. O ILG não, o ILG é mais amplo. Ele vai verificar a capacidade de pagamento da empresa no curto e no longo prazo. E ele vai ser calculado da seguinte forma, ó. Como é que eu calculo o ILG? Eu vou colocar no numerador. Acho que assim fica mais fácil de ver, ó. Eu vou colocar no numerador o ativo circulante e o ativo realizável a longo prazo. Ativo circulante e ativo realizável a longo prazo. Eu não coloco o ativo permanente, quer dizer, que é o ativo imobilizado, investimentos intangíveis. Esses não entram, tá? É só aquilo que a empresa tem para receber, que ela já tem dinheiro, ou que ela tem para receber no curto e no longo prazo. Ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo. Tudo isso dividido pelo passivo exigível total dela. Então, o passivo exigível, você sabe, ele é dado pela soma do passivo circulante mais o passivo não circulante. Lembrando que um outro nome para o passivo não circulante, um outro nome possível é PELP. O que é isso? Passivo exigível a longo prazo. Tá? Passivo não circulante, passivo exigível a longo prazo são sinônimos. Então veja que aí eu estou levando em consideração não só o curto prazo, né? O curto prazo da parte do ativo está aqui, o curto prazo da parte do passivo está aqui. Mas eu não estou levando só eles em consideração, estou levando também em consideração o longo prazo do ativo, que é o ativo realizável a longo prazo, e o longo prazo do passivo, que é o passivo não circulante, o passivo exigível a longo prazo. Tá? Então eu vou calcular dessa forma aí o índice de liquidez geral. Ele vai verificar, busca verificar se no longo prazo, né, a empresa tem condições de pagar. O ideal é que ele seja maior do que 1. Se ele for maior do que 1, significa que o ativo circulante da empresa mais o realizável a longo prazo é maior do que tudo que ela tem para pagar. Então isso significa que ela está numa situação confortável. Agora, se ele for menor do que 1, e ILG for menor do que 1, significa que a empresa não vai ter condições de pagar as suas dívidas? Não necessariamente. Temos que ir com calma e analisar outros índices, tá? Porque é aquela história que eu sempre digo para você, né? Quando você analisa a dívida, seja de uma empresa, seja de uma pessoa física, não importa, de uma família, você tem que considerar, além do valor da dívida e do quanto a pessoa recebe, né, por mês, você tem que levar em consideração também o prazo da dívida. Né? Alguém diz para você, rapaz, eu estou devendo 500 mil reais.
Isso pode ser algo desesperador ou pode ser algo administrável, não é isso? Depende. Além, é claro, de quanto a pessoa ganha, depende também do prazo de pagamento. Se for para pagar 500 mil reais na semana seguinte, a situação é muito complicada, se a pessoa não tiver esse dinheiro guardado. Agora, pode ser que esses 500 mil, sei lá, seja um financiamento de 35 anos que a pessoa vai pagar a taxa de juros baixíssima. Aí pode ser que seja administrável, pode ser que caiba dentro do orçamento da pessoa, tá? Então, a mesma coisa aqui. O índice de liquidez geral menor do que 1 significa que, só olhando o ativo da empresa, o circulante realizável a longo prazo, eu olho que ela não tem condições de pagar a dívida com aquilo que ela tem no momento. Mas pode ser que a dívida seja de longo prazo lá do passivo circulante. E aí pode ser que nesse longo prazo vão entrando receitas. Ela vai vendendo suas mercadorias, né, seus produtos, e vão entrando receitas. Tá? Então ele sozinho não me dá uma informação conclusiva. Nenhum índice sozinho dá uma informação conclusiva. Mas vamos lá. Então ele é ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo dividido pelo passivo exigível total. Tá? No caso lá do nosso exemplo, vamos pegar lá, ó, como é que a gente calcularia? Vamos pegar o ativo circulante, deixa eu limpar aqui, só que está muito poluído. Ó, nós vamos pegar aqui o ativo circulante, que é 15 mil, somar com o ativo realizável a longo prazo, que é 10 mil, e aí vamos dividir pelo passivo circulante, que é 30 mil, mais o exigível a longo prazo, que é 10 mil. Então, olha só, vai ficar da seguinte forma. Ó. No nosso caso lá, 15 mil mais 10 mil, ativo circulante mais realizável a longo prazo, dividido por 30 mil, que é o ativo circulante, mais o ativo não circulante, que é 10 mil. Vai dar 25 mil dividido por 40 mil, vai dar 0,625, né? Mas arredondando, 0,62. Esse é o índice de liquidez geral. Então, olhando aí simplesmente para esse índice, sem analisar nenhum outro, dá a impressão de que a empresa não está numa situação confortável. Né? Mas volto a dizer, a gente teria que analisar, por exemplo, a composição desse passivo, se a maior parte está no circulante ou no não circulante, nesse caso a maior parte está no circulante. E também verificar a capacidade de geração de caixa da empresa no período. Mas, em princípio, é uma situação pior do que se tivesse maior do que 1. Ok? Muito bem. E aí uma dica para guardar as fórmulas dos índices de liquidez. Como eu disse, índice de liquidez não cai em concurso, especialmente na área fiscal. Despenca. Cai muito. Né? Então é importante a gente guardar. Vamos lá, vou fazer aqui um passo a passo para te ajudar a guardar. Primeiro, nós vamos calcular, você tem que lembrar a ordem. ILC, ILS, ILI e ILG. Tá? Vamos calcular primeiro o ILC, lembrar como é que a gente calculava o ILC. Olha só, o ILC tem C no final, não é isso? O índice de liquidez corrente, tem um C no final. Então você vai pegar o AC e dividir pelo PC, só, pronto. Ok? ILC é igual a AC dividido pelo PC. Se quiser lembrar do AC/DC, tá certo? Só que aí é o D no lugar do P. É o P no lugar do D. Então vai ficar ILC igual a C dividido por PC. Ok, guardou esse? Vamos lá. O índice de liquidez seca, ILS. Índice de liquidez seca. O índice de liquidez seca, eu vou pegar aqui, eu tenho S, não tenho? Tenho. Como é que eu calculo mesmo? É o AC, ativo circulante, menos estoque. Só que você vai pegar a palavra inglesa para estoque. Estoque. E divide, embaixo fica igual, passivo circulante. Ó, aqui não tem o S também, no estoque, tá certo? Então ele vai ficar igual ao ativo circulante menos o estoque, né, passando para o português. O ativo circulante menos o valor dos estoques, dividido pelo passivo circulante. E por fim, o ILI. O ILI, o nome já está dizendo, ó, índice de liquidez imediata. Ou seja, é aquilo que eu vou levar em consideração, só aquilo que eu tenho imediatamente para pagar, os recursos que eu tenho no momento. Quais os recursos que eu tenho no momento, que a entidade tem no momento? São as disponibilidades dela, não é isso? Caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata. São as disponibilidades, ou seja, o din-din
que ela tem imediatamente, que está no caixa, que está no banco, se está em aplicações de liquidez imediata. Tudo dividido pelo PC. Ó, esses 3 primeiros, lembrando que os 3 primeiros é sempre análise de curto prazo, então embaixo eu tenho sempre o passivo circulante. Ok? E aí faltou só o ILG, o Índice de Liquidez Geral. Lembrando que ele tem esse nome geral, porque ele vai considerar o curto e o longo prazo. Né? O G de geral, o G de grande. Então é um índice que vai pegar um número grande de contas. Vai olhar aí num período grande de tempo. Tá? E aí, para verificar num período grande de tempo, eu preciso considerar o curto e o longo prazo. Não é isso? Então, vamos pegar o curto e o longo prazo lá do ativo. Vai ser o ativo circulante, que é o curto prazo, mais o ativo realizável a longo prazo. Tá? Não pega nem imobilizado, nem intangível, nem investimentos. Porque imobilizado, intangível e investimentos, eles fazem parte do que antes era chamado de ativo permanente. É o ativo que a empresa não espera vender, pelo menos, né, num período de tempo aí que ela está analisando. Dividido, aí não é só pelo passivo circulante, porque eu não estou analisando só o curto prazo, eu estou analisando o longo prazo. Então, aqui no denominador, eu vou considerar passivo circulante mais, vou mudar o nome aqui, passivo exigível a longo prazo, que é o PNC, né? O passivo não circulante. Ou seja, vai considerar o passivo exigível total da entidade. Tudo bem? Então, para guardar, é importante. Essas 4 aqui é importante guardar, porque, como eu disse para você, de índices de análise de demonstrações, os que mais caem em prova são justamente os índices de liquidez. Então, guardando isso daí, você tem uma chance grande aí de acertar a questão da prova. Nós vamos falar de mais, tá? Mas isso daqui são os 4 que mais caem. Muito bem. E até para fixar isso, eu trouxe aqui alguns exemplos práticos para a gente ver como é que isso pode cair na sua prova. Para ajudar você a ver como é que isso pode cair, como é que isso pode ser cobrado de você na prática. Então vamos fazer juntos aí, são todas questões de prova, tá? Vamos fazer juntos aí para a gente fixar. A primeira questão, o primeiro exemplo prático diz o seguinte, ó. Os indicadores de liquidez avaliam a capacidade de pagamento de uma empresa. Dentre os indicadores de liquidez mais conhecidos estão a liquidez corrente, que ele chama aí de LC, né? E a liquidez seca, a LS. A expressão que demonstra adequadamente a relação entre esses 2 indicadores para qualquer composição de ativo circulante é... O que você colocaria ali? Alternativa A, liquidez corrente é menor ou igual do que a liquidez seca. B, a liquidez corrente é maior ou igual à liquidez seca. C, a liquidez corrente é sempre maior que a liquidez seca. D, a liquidez corrente é sempre igual à liquidez seca. Ou a alternativa E, a liquidez seca é sempre diferente a liquidez corrente é sempre diferente da liquidez seca. Qual dessas você marcaria, qual dessas você assinalaria? Você acertou se você falou alternativa B, né? Lembra? Por quê? Porque qual a diferença da liquidez seca para a liquidez corrente? Na liquidez seca, eu incluo os estoques. Na liquidez corrente, eu incluo os estoques. Na liquidez seca, eu tiro os estoques, não é isso? Na liquidez seca, é sem os estoques. Olha lá, ó. LS e LS vai ser o ativo circulante menos o S de estoques, dividido por passivo circulante. Então, quer dizer... Se o estoque da empresa não for igual a 0, se ele não for igual a 0, a liquidez corrente será maior do que a liquidez seca. Mas, professor, então por que não é a D, né? Por que não é, aliás, por que não é a C? Por que não é a C? Porque o estoque da empresa pode ser igual a 0, não pode? Pode. E aqui fala, para qualquer composição de ativo circulante. Se o estoque for igual a 0, então, na verdade, aí não vai ter diferença entre o LC e o LS. Por isso que não é a C, tá? E pela mesma razão não é a E, né? Não é a alternativa E, porque eles podem ser iguais sim, se e somente se o estoque da empresa for igual a 0. Tá? Normalmente não é, né? Por isso que a gente pode dizer que na prática a gente fala que a liquidez corrente é maior do que a liquidez seca, porque normalmente a empresa sempre tem alguma coisa em estoque. Mas matematicamente, né, pode estoque ser 0 e eles serem iguais. Então, o único correto aí, a única alternativa correta é a alternativa B de bola. Vamos ver mais um exemplo prático. Está lá, ó.
Quando dividimos as disponibilidades pelo passivo circulante, temos o quê? A, o índice de liquidez imediata. B, o índice de liquidez corrente. C, o índice de liquidez geral. D, o índice de liquidez seca. Ou a alternativa E, o índice de mobilização do patrimônio líquido. Fácil, né? Acabamos de ver. Mas mesmo que você tivesse feito depois, você ia lembrar, tenho certeza aí, né? Veja, quando fala de disponibilidades, está falando do quê? Caixa mais bancos mais aplicações de liquidez imediata. Ou seja, está falando do din-din que a empresa tem imediatamente, né, para utilizar. E aí, se é o dinheiro imediato, esse é a alternativa A, o índice de liquidez imediata. Lembre, ali é obtido dividindo suas disponibilidades pelo passivo circulante da entidade. Tá? Ah, professor, a questão aí está muito fácil. Cai em prova assim? Às vezes cai. É verdade que nós vamos ver depois, vamos ver exemplos de questões, né? Depois que a gente terminar de ver a teoria, vamos dizer assim, a gente vai deixar os últimos blocos para alguns exemplos de revisão. A gente vai ver que no concurso mais comum ela te dá alguns dados para você calcular ali o ativo circulante, calcular a disponibilidade, o passivo circulante, para você calcular o índice, né? Mas às vezes cai questões assim. Essa daqui é para a gente fixar, para a gente entender o conteúdo. A ideia não é pegar questões complicadas aqui, só para você, a ideia é fixar. Aliás, uma dica, viu? Você que está estudando para concurso, você primeiro precisa entender a matéria. Então, na hora que você vai fazer que você está pegando a primeira vez a matéria, mais importante do que pegar exercícios complexos para você tentar resolver, é você pegar exercícios simples para você fixar. Porque depois que você fixou, aí sim, você vai se preocupar em fazer exercícios mais complexos, né? Eu estou dizendo isso porque é muito comum. A gente dá aula há muito tempo, às vezes os alunos procuram a gente e falam, professor, eu estou estudando o ponto tal e peguei esse exercício para fazer. Aí você vai ver o exercício que o aluno pegou, é um exercício que exigia que ele já tivesse muito bem consolidado o conhecimento e que às vezes envolve conhecimento de coisas que ele vai ver lá na frente, né? Então, exercício de fixação tem que ser exercício simples para você fixar. Aí depois, sim, de revisão ou para um maior aprofundamento, aí você vai fazer exercícios mais complexos, tá? Mas vamos lá, continua. Tem mais um ainda aí, para a gente fixar bem. Considere os saldos das contas evidenciados no balanço a seguir. Aí tem um balanço aí bem simplificado, né? Aí pergunta, a liquidez geral da entidade em questão é? Qual vai ser a liquidez geral? Aí, se você quiser, né, para o seu vídeo, responda com calma e depois continue para ver a resposta. Mas vamos calcular? Vamos ver qual é? Veja, como é que eu calculo o índice de liquidez geral? Lembra? Opa, apareceu sem querer. O índice de liquidez geral, ele é igual. É o curto prazo e o longo prazo. Ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Não era assim? Muito bem. Aí no caso aí do nosso exemplo, quanto vai ser? Vamos lá. Qual o valor do ativo circulante? O ativo circulante está aqui, ó, 10 mil. Mais o realizável a longo prazo, está aqui, 3 mil. Tudo isso dividido pelo passivo circulante, está aqui, 7 mil. Mais o exigível a longo prazo, que é o não circulante, né? Que é igual a 7 mil. Ó, isso aí vai dar 13 mil dividido por 14 mil. Ah, professor, uma conta chata de fazer. Mas não precisa fazer conta, é só olhar. Você vai ver o seguinte, nesse caso aí, o numerador não é menor do que o denominador? Sim. Então, necessariamente, vai dar um número menor do que 1, não é isso? Sim, tem que ser menor do que 1, porque o numerador é menor do que o denominador, tá? E só tem um índice aí que é menor do que 1, né? E até porque você espera também, vamos fazer outra análise, deve ser bem próximo de 1, né? Porque o 13 é próximo do 14. Então, o número menor do que 1, mais perto do 1, próximo do 1, mas menor a ele. Menor do que ele. O único que atende essa condição é a alternativa E, 0,93, ok?
Então veja, então com isso nós calculamos aí, nós verificamos como é que se calcula os índices de liquidez corrente, seca, imediata e geral, que são, dentre os índices de análise de demonstrações, os que mais são cobrados em prova. Tá? Então esses 4 é importante que você tenha aí uma boa ideia, tá certo? E agora nós vamos falar, terminamos já de analisar os índices de liquidez, vamos falar agora de outros índices de análise. Ainda falando só de contas do balanço. Tá? Esses primeiros, como eu falei, são índices que vão envolver somente aí, contas do balanço. Por isso que muitos chamam aí de índices de análise de balanço. O próximo que nós vamos ver, ele chama-se participação de capital de terceiros. Participação de capital de terceiros. O que é isso? Eu coloquei lá. A participação de capital de terceiros indica a dependência dos negócios em relação a recursos de terceiros, bancos, fornecedores, recursos trabalhistas e tributários. E aí vamos entender, para entendê-lo bem, vamos lembrar o que era. Vou colocar aqui, acho que cabe aqui. Ó. Lembrando, né, a gente aprende isso lá nas primeiras aulas de contabilidade, que nós temos o ativo e o passivo. Deixa eu ver se consigo colocar um pouco menor aqui embaixo. Para caber, acho que aqui dá. Ó, nós temos o ativo de um lado, o passivo do outro, né? O passivo no sentido amplo, que inclui o passivo exigível e o PL, não é isso? Sim. Aí lembrando que o ativo, ele representa a aplicação dos recursos. A aplicação dos recursos, ou seja, onde os recursos que a empresa obteve foram colocados, se estão no caixa, se estão em mercadoria, se ela comprou veículos, o que ela fez com esse dinheiro, tá certo? Já o passivo do lado direito aí do balanço, passivo no sentido amplo, passivo exigível e o PL, indica as fontes de recursos, de onde vieram os recursos que a empresa aplicou no ativo. E aí eles podem ser da própria empresa. Se eles forem da própria empresa, eles estão no PL. Por isso que o PL também é chamado de recursos próprios. É o outro nome que se dá para o PL, recursos próprios. São valores que pertencem de fato à empresa, né? Por exemplo, os valores que os sócios entregaram para a empresa quando constituíram a empresa, pertence a ela. Os lucros que a empresa teve, que ela não distribuiu, pertence a ela, ficam lá no PL, tá certo? E o passivo exigível, que é a parte de cima aí do lado direito, representam os recursos de terceiros. Os recursos de terceiros. Então representa aí, né, os recursos que a empresa tomou emprestado, está devendo para terceiros em geral, né? Seja devendo para fornecedores, seja devendo para bancos, seja devendo para uma outra pessoa que emprestou, seja devendo para o próprio fisco, para trabalhadores. São os recursos que ela utilizou aí de terceiros, ok? Então, na hora que eu calculo participação no capital de terceiros, é claro que vai me interessar o passivo exigível. E como é que eu calculo ele? Da seguinte forma, tá aqui, ó. A participação no capital de terceiros ela é igual ao passivo circulante mais o passivo não circulante, que é essa parte ali que está circulado, o passivo exigível, não é isso? O passivo exigível ou é circulante ou não circulante. Então eu pego o passivo exigível total e divido pelo PL. Por convenção eu vou dividir pelo PL, tá? Eu acho que até coloco uma observação que eu poderia dividir também pelo total do ativo, mas por convenção você divide pelo PL. E aí, quanto menor, melhor. Por que quanto menor, melhor? Diferente, né, lá dos índices de liquidez, que quanto maior, melhor. Esse daqui, quanto menor, melhor. Porque quanto menor, significa que o meu passivo exigível, ele é menor em relação aos recursos próprios da entidade. O que é bom, né? Significa que ela tem um endividamento menor em relação ao seu PL. Tá certo? Calculado dessa forma. E aí, no caso do nosso exemplo lá, como é que a gente calcularia? Vamos voltar lá. Vamos pegar, então, o passivo exigível total da nossa empresa. Está aqui, ó. Vamos limpar. O passivo exigível total dela é os 30 mil, mais os 10 mil.
e vamos dividir pelo PL, que é 30 mil. Então, a gente pega os 30 mil, que é o passivo circulante. Cadê? Tá aqui, ó. Pega os 30 mil, que é o passivo circulante. Soma com o passivo não circulante, que é 10 mil. Aí nós achamos 40 mil de passivo exigível total, né? E dividimos pelo PL, que é 30 mil. E aí nós vamos achar 1,33. O que em princípio não é muito bom, tá certo? Mas volto a dizer, temos que analisar outras, né? Outras informações. É porque de fato o passivo ali da nossa empresa, ele está muito grande em relação ao ativo, em relação ao PL. Não parece estar numa situação muito boa, não está muito confortável aí. Mas de qualquer forma, esse é o índice que apresenta isso aí para a nossa empresa, tá? Aí, uma observação que eu havia dito para você, eu já vi análises, não em prova eu nunca vi. Eu já vi análise calculando a participação do capital de terceiros, ao invés do PL, com o ativo total aqui embaixo. Tá? Para a prova, para cobrar sim, ele teria que dizer expressamente a participação do capital de terceiros em relação ao ativo, aí sim. Mas se não disser nada, a gente sempre calcula em relação ao PL, tá? Que é o padrão aí em termos de provas aí de concursos públicos, que esse é o nosso objetivo aqui. É isso? Muito bem. Então, com isso, nós analisamos mais alguns índices, vimos mais alguns índices aí de análise de demonstrações contábeis. No próximo bloco tem mais. Vamos ficando por aqui. Bons estudos para você e até a próxima. Olá, bem-vindo de volta às nossas aulas de contabilidade avançada aqui no curso CERS. Nós estamos analisando aí, estamos vendo, né, os principais índices de análise de demonstrações, não é isso? Já falamos sobre vários, já falamos sobre os índices de liquidez corrente, os índices de liquidez, que são 4, corrente, seca, imediata e geral. Já falamos da participação do capital de terceiros. Já falamos, deixa eu ver se falei de mais algum. Não, falamos sobre esses aí por enquanto. E agora, continuando a nossa análise, vamos lá? Nós vamos falar do endividamento a curto prazo, índice de endividamento a curto prazo. É o índice usado aí para verificar o que a gente chama de qualidade do endividamento. Né? Como assim? Eu analiso o prazo aí, a composição, a distribuição das dívidas em relação ao prazo. Ele é calculado de forma bem simples, nós vamos ver. Ó. Então tá lá. O endividamento a curto prazo, ele evidencia qual o nível de exigibilidade de curto prazo do endividamento em relação ao endividamento total. Então ele vai verificar qual é a proporção das dívidas de curto prazo em relação às dívidas totais da empresa. Ele é calculado da seguinte forma. Pego o passivo circulante e divido pelo passivo não circulante. Aliás, a soma do passivo circulante com o não circulante, que é o passivo total, né? Que é o passivo circulante mais o passivo exigível a longo prazo, ou passivo não circulante. Então eu vou pegar o passivo circulante, colocando também de outra forma, e dividir pelo passivo exigível total. Passivo exigível total, que é a soma do passivo circulante com o não circulante. Essa parte de baixo. Quanto menor, melhor. Por quê? Se ele for menor, significa que eu tenho menos dívidas no curto prazo. E eu pergunto a você, o que é melhor para uma empresa? Ter mais dívidas no curto ou ter mais dívidas no longo prazo? Às vezes o aluno, né, que não está muito acostumado com essas análises, ele logo responde, no curto prazo, professor, porque ela vai pagar logo e vai se livrar da dívida. Não, não é bem assim que você tem que pensar, tá? Veja, é melhor para uma empresa, para um governo, para uma pessoa, ter mais dívidas no longo prazo do que no curto prazo. Por quê? Porque no longo prazo ela tem condições melhores de trabalhar com essa dívida. Ela pode, por exemplo, se ela tiver dinheiro, pode inclusive adiantar o pagamento, não pode? Pode. É aquela história que eu falei para você, a pessoa, já em outra oportunidade. Alguém está devendo 500 mil. Se você estivesse devendo 500 mil, você preferia dever no curto prazo ou no longo prazo? É claro que você preferia dever no longo prazo, né? Porque você ia ter mais condições de tentar pagar essa dívida. Trabalhando, recebendo dinheiro, ou às vezes até renegociando essa dívida, né? A dívida de longo prazo é mais fácil de ser renegociada do que a de curto prazo. Então, o ideal é que a maior parte das dívidas da empresa, claro, que o ideal é quanto menos dívidas, melhor, ok? Ninguém discute isso. Mas, tendo a dívida, o melhor é que ela esteja, a maior parte, no longo prazo e não no curto prazo. Porque no curto prazo eu tenho que ter dinheiro logo para pagar.
Então, se ela está muito concentrada no curto prazo, isso compromete meu caixa, não é isso? Eu vou ter que alocar mais recursos para pagar dívidas no curto prazo do que para comprar mercadorias, do que para investir na minha atividade. Ao passo que se a dívida está concentrada no longo prazo, eu consigo, né, se tiver uma entrada de dinheiro adequada, pagar essa dívida e ainda investindo e aplicando na minha atividade. Okay? Então, por isso que quanto menor, melhor. Porque se ele é menor, significa que eu tenho menos dívidas no curto prazo e, portanto, elas estão mais concentradas no longo prazo. Né? Lá no caso do nosso exemplo, lembra? Pegando sempre no caso do nosso exemplo. No caso do nosso exemplo, o passivo circulante, não vou ficar voltando lá, para a gente não ficar perdendo tempo, mas o passivo circulante era 30 mil, no nosso balanço, e o passivo não circulante era de 10 mil. Olha só, então como é que ficava o índice? Ele ficava 30 mil dividido por 30 mil mais 10 mil, dá 0,75. Tá? É um índice relativamente alto, tá? E é um índice aí que não é muito legal, olhando somente ele. Até porque dá para ver, né? Ó, a nossa empresa, ela deve quanto no total? Ela deve 40 mil, que é o total do passivo exigível, né? Ela deve 40 mil. Desses 40 mil, 3/4, 75%, estão no curto prazo. Então ela vai ter que se virar para conseguir esse dinheiro aí no curto prazo. O melhor seria o contrário, né? O melhor seria que ela tivesse a maior parte da dívida no longo prazo e a menor parte no curto prazo, ok? Mas, de qualquer forma, é assim que a gente calcula. Veja que, entendendo o nome do índice, você não precisa ficar decorando muito, faz sentido a fórmula, né? Endividamento a curto prazo, ele vai medir a proporção do endividamento da empresa do curto prazo em relação ao longo prazo. Então, o passivo circulante dividido pelo passivo exigível total, tá? Algumas vezes multiplica por 100%, também poderia multiplicar por 100%, ao invés de ficar 0,75, ficaria 75%. Mas a lógica é a mesma. Ok. Outro índice que é utilizado nas análises, o índice de imobilização do PL. O que é isso? Coloquei lá. Ó. O índice de imobilização do patrimônio líquido, o IPL, indica quanto do patrimônio líquido da empresa está aplicado no ativo permanente. E aí vamos lembrar o que é o ativo permanente. É um conceito que hoje não se usa mais pelo CPC 00. Ele não usa mais esse termo. Mas ele ainda é usado em análise de demonstrações. O ativo permanente é a soma dos 3 Is, lá do ativo. Quais são os 3 Is? Investimentos, imobilizado e intangível. Então, quando a gente fala em ativo permanente, se você se deparar com essa expressão, antigamente ele era uma divisão oficial do ativo, hoje não é mais, tá? Mas ele corresponde hoje à soma do ativo investimento, imobilizado e intangível. Ou seja, é o ativo menos o ativo circulante menos o ativo realizável a longo prazo. E vai indicar o quanto do patrimônio da empresa está imobilizada lá no ativo permanente. Ou seja, o quanto do ativo permanente é financiado pelo seu PL, evidenciando dessa forma maior ou menor dependência de recursos de terceiros para manutenção dos negócios. Então, como é que eu calculo ele? Assim, ó, vou pegar o ativo permanente, que é a soma do investimentos com imobilizado, com intangível, e dividir pelo PL da entidade. Tá? Quanto menor, melhor. Por quê? Porque para a empresa é melhor que a maior parte do ativo esteja no circulante ou no realizável a longo prazo, que significa que ela tem mais, né, para receber aí no curto ou no longo prazo, mas que tá mais, são valores que ela tem mais para receber. Por exemplo, pega o caso de uma fábrica. O que é melhor para a fábrica? Ela ter 9 milhões de reais em máquinas, equipamentos, e ter 500 mil reais em caixa, 500 mil reais em estoque, 500 mil reais a receber de clientes, ou o contrário? Ela tem 500 mil reais em máquinas e equipamentos e 9 milhões em caixa, a receber de clientes, de estoque. É melhor a segunda situação, né? É melhor que o ativo circulante realizável a longo prazo dela seja bem maior do que o seu ativo permanente, né? Porque o ativo permanente são valores, inclusive, são bens que, inclusive, a empresa vai ter provavelmente dificuldades para vender. Ela não consegue vender tão rápido assim igual o estoque dela.
Então, essa imobilização, o índice de imobilização, quanto menor, melhor. Porque indica que a empresa ela tem, vamos dizer assim, normalmente uma versatilidade aí maior para lidar com os recursos. Vai ser mais fácil para ela obter esses recursos, tá? Receber esses recursos. E aí, no caso do nosso exemplo lá, ó, vamos voltar lá, vai, para a gente ver. Então, lembrando que o IPL vai ser ativo permanente, investimentos, imobilizado intangível, dividido tudo isso pelo PL. Então, vamos pegar no caso da nossa empresa. Qual que seria o ativo permanente dela? Voltar lá no balanço, está aqui, ó. O ativo permanente dela vai ser a soma do imobilizado com o intangível. Aqui não tem investimentos, né? Se tivesse investimentos, nós somaríamos, tá certo? Mas como não tem, a gente considera que é zero. Então, o ativo permanente dessa nossa entidade é de 45 mil. Aí eu vou pegar os 45 mil e dividir pelos 30 mil do PL. Então, vai lá, tá lá. Vai dar 1,5, né? Tá aqui, ó, quer ver? Tá aqui, ó. Então, vai ser 25 mil mais 20 mil, 45 mil, dividido por 30 mil, ou seja, 1,5. Esse é o nosso índice de imobilização do PL. Então, o ativo permanente da nossa empresa ele é 50% superior ao patrimônio líquido dela. Tá? O ideal, né, seria até ser menor do que 1, isso daqui, seria ideal. Uns falam até em 0,6, por exemplo, seria o ideal, 0,6 ou menor. Tá? Agora, observação. Também pode ser calculado o índice de mobilização do ativo total, substituindo-se, simplesmente você vai substituir na fórmula, o PL pelo ativo. Você vai, no lugar do PL, você vai colocar o ativo. Então, vamos fazer o exemplo aqui, no caso da nossa empresa. No caso da nossa empresa, qual seria o índice de imobilização do ativo total? Ou só do ativo? Eu vou pegar os mesmos 25 mil, que é o imobilizado da nossa empresa, os mesmos 20 mil, que é o intangível, e aí não tem investimentos, é zero, né? E vamos dividir pelo ativo total. Qual o valor do ativo total da nossa empresa? Vamos lá. O ativo total está aqui, ó. O ativo total é de 70 mil. Então, nós vamos pegar aqueles dois valores e dividir, vamos voltar lá pelos 70 mil. Cadê? Tudo isso dividido por 70 mil. Isso daqui vai dar 45 dividido por 70, vai dar igual a 0,64. Tá? É o que ainda é um índice também alto, não é muito legal. O ideal seria que ele fosse mais baixo que isso ainda, mas enfim, tá certo? Para a nossa empresa, ele vai ser de 0,64. Veja aqui, né, o índice de mobilização do ativo, ele sempre vai ser menor do que 1, né? Porque o menor igual, pelo menos máximo igual. Porque, na verdade, aqui, ó, no embaixo, no denominador, no 70, eu incluí os 25 e os 20, né? Porque quem está embaixo é o ativo total, que inclui também o ativo permanente. Ok? Muito bem, então vamos com bastante calma. Ó, o que nós vimos aqui nesse bloco, por enquanto? Nós vimos o endividamento a curto prazo. Como é que a gente calcula o índice de endividamento a curto prazo? Pega-se o passivo circulante da entidade, que é o quanto ela está devendo no curto prazo, e divide-se pelo passivo exigível total, que é o que ela está devendo no total. Então, é passivo circulante dividido pelo passivo circulante mais passivo exigível a longo prazo. Muito bem. Índice de imobilização do PL vai representar aí o quanto do ativo permanente da empresa é financiado pelo patrimônio líquido dela. Vai estar assim, ó. Índice de imobilização do PL é igual ao ativo investimentos, que é a soma do investimentos com imobilizado com intangível, tudo isso dividido pelo patrimônio líquido. E aí existe a possibilidade também de se calcular o índice de imobilização do ativo. O índice de imobilização do ativo é o imobilizado mais intangível mais investimentos. Tudo isso dividido pelo ativo da entidade, o ativo total
da entidade. A mesma coisa do índice de mobilização do PL, eu só substituo o PL pelo ativo total. Certo? Outro índice importante é o ciclo econômico. Nós vamos ver que existem 3 ciclos que podem ser cobrados em prova aí. E eles estão relacionados entre si. O ciclo econômico, depois nós vamos falar do ciclo operacional e, por fim, o ciclo financeiro. Então, são 3 ciclos que nós temos aí, tá? São, né, assim como os índices de liquidez, a gente pode agregá-los aí num grupo específico. Então, vamos falar primeiro do ciclo econômico, que também é chamado de prazo médio de rotação. Aliás, ele tem vários outros nomes. É importante você estar atento, porque esse índice ele tem vários nomes. Ele pode ser chamado de ciclo econômico, ele pode ser chamado de prazo médio de rotação dos estoques, ele pode ser chamado de prazo de giro de estoques, ou pode ser chamado de prazo médio de estocagem. Esses nomes aí que eu me lembrei, né? Pode até ter que ter mais algum nome que eu não tenha me vindo aqui à mente. Mas esses nomes aí, todos indicam a mesma coisa. É o chamado ciclo econômico. O que é o ciclo econômico? Está aqui, ó. Ele indica, em média, quantos dias a empresa leva para vender o seu estoque. Ou seja, ela indica, em média, quanto tempo a mercadoria fica no estoque. Então, a mercadoria entrou no estoque da empresa, normalmente ela leva um tempo para a empresa vender, não é isso? Cada empresa tem um prazo diferente, até porque também depende do tipo de produto. Por exemplo, produtos que são mais baratos, né, e produtos que saem mais, eles vão ficar menos no estoque. Agora, tem produtos que são mais difíceis de vender, ou porque são mais caros, ou porque a procura é menor, então eles demoram mais tempo para serem vendidos, né? E a empresa vai fazer uma grande média disso, ok? Que é justamente o ciclo econômico, que ele é medido em dias. Nós vamos ver isso, ele é medido em dias. O ciclo econômico, então, ele vai indicar quantos dias a empresa leva para vender os itens do seu estoque em média. E aí tem vários nomes aí para ele. Tá. Como é que ele vai ser calculado? Ó, ele é calculado da seguinte forma. O ciclo econômico, ou prazo médio, rotação dos estoques, é calculado dividindo o seu estoque médio, já vamos ver como é que a gente calcula o estoque médio, pelo CMV, pelo custo da mercadoria vendida, vezes 360. Por que 360? Porque no cálculo desse índice utiliza-se o chamado ano comercial. Né, o ano comercial, a gente o calcula com 360 dias. Tá? Isso aqui é uma prática antiga. Porque, principalmente, na verdade, porque ele facilita o cálculo. Né? Isso aqui é uma coisa que tem mais de um século já. Tá? Na época que as contas eram feitas à mão, era mais fácil se dividir por 360 do que por 365 dias. E não só por isso, né? Mas o comércio sempre tem alguns dias aí que ele não funciona. Claro que se fosse tirar dias úteis mesmo, ia ser bem menos que isso, né? Mas aí, por uma razão ou por outra, usa-se 360 dias. Já vi questão de prova pedindo com 365 dias, mas ela vai te dizer expressamente, ela tem que dizer, considerando-se um ano de 365 dias, ok? Se a questão não disser nada, você vai trabalhar com 360 dias, senão você vai errar a conta. Trabalha com 360, que é o ano comercial. Então tá lá. Vou pegar o estoque médio, dividir pelo custo das mercadorias vendidas e multiplicar tudo isso por 360. E o que é o estoque médio? Estoque médio, para achar o estoque médio, eu pego o estoque inicial do período, somo com o estoque final e divido por 2. Aí eu estou achando a média do estoque. Tá? Essa é a forma que calcula e que vai interessar normalmente para provas. Né? Na prática, inclusive com os computadores hoje, você consegue calcular o estoque médio de uma forma muito mais precisa. Né? Porque ao invés de só pegar o estoque inicial e o estoque final, você pode pegar, por exemplo, o estoque no dia 15 de cada mês, por exemplo, somar tudo e dividir por 12. Poderia, também acharia um estoque médio. Ou poderia pegar o estoque de todos os dias, o estoque final de todos os dias, e depois dividir por 360, também poderia. Né? Mas para provas, é bem mais simples, para saber se você sabe o conceito. Se te pedir para calcular o estoque médio, vai te dar o estoque inicial e o estoque final, você soma e divide por 2. Ok? E aí vamos lá. No caso, lembrando que esse ciclo econômico é em dias, quanto menos dias, melhor. Quanto menor esse índice, melhor. E por quê? Porque significa que a empresa consegue rodar o estoque dela mais rapidamente. O
que é melhor para o comerciante? Vender uma mercadoria mais rápido ou demorar mais? É claro que ele quer vender mais rápido, não é isso? Então, se ele consegue vender, por exemplo, em 10 dias, e na média, é melhor do que demorar 30 dias. Porque, veja, ainda se ele vender em 30 dias, além de demorar mais para vender, ainda pode ser que ele venda a prazo, demora ainda mais dias para receber, né? Então, quanto mais rápido ele girar o estoque dele, melhor, tá? Então, quanto menos dias, quanto menor esse valor, melhor para a empresa. Vamos ver. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, para a gente entender que isso envolve, né, esses ciclos econômicos, esses ciclos. É melhor a gente fazer exemplos que eles são um pouquinho mais complexos. Então, para exemplificar, considere que uma empresa apresente os seguintes dados em 31 de dezembro de X1 de determinado ano. Então, tem lá o estoque em 1º de janeiro do ano X1, 40 mil. Tem lá o estoque em 31 de dezembro, no final do ano, de 60 mil. E informa o CMV relativo a X1, 200 mil. Então, o custo das mercadorias vendidas foi de 200 mil. Né? Veja que aí eu já tenho as informações para calcular o ciclo econômico. Como ficaria o seu ciclo econômico? Primeiro, vamos calcular o estoque médio. O estoque médio vai ser o estoque inicial, 40 mil, mais o estoque final, 60 mil, dividido por 2. Vai dar 50 mil de estoque médio. Ok? E aí, com base nisso, no valor do CMV, vamos calcular o ciclo econômico. Aí eu vou pegar aqui, ó, o ciclo econômico, que é o prazo médio de rotação de estoques. É igual ao estoque médio dividido pelo CMV vezes 360. Estoque médio, 50 mil, CMV, 200 mil, vezes 360. Isso daí vai dar 1/4 de 360, vai dar 90 dias. Então, nesse caso, a empresa ela leva 90 dias, em média, para vender as suas mercadorias, tá certo? Porque ela tem estoque médio de 50 e no ano ela rodou esse estoque 4 vezes. Ó. Por isso que ela conseguiu um CMV de 200 mil. Lembrando que o CMV é o custo da mercadoria vendida. Então, eu verifico na hora da venda o quanto essa mercadoria custou para mim quando eu comprei. Então, se eu tive estoque de 50 mil na média e recebi 200 mil, significa que ele rodou 4 vezes no ano. Para rodar 4 vezes no ano, ele tem que rodar em 90 dias, não é isso? Considerando um ano de 360 dias. Ok? Muito bem. Então, esse é o ciclo econômico ou prazo médio de rotação dos estoques. Guarde a formulinha dele. Estoque médio dividido pelo custo das mercadorias vendidas vezes 360 dias. Tá. Aí nós temos outro ciclo, que é o ciclo operacional. Então tá lá. O ciclo operacional, ele compreende o período entre a data da compra, ele também é medido em dias, tá? A data da compra até o recebimento do cliente. Caso a empresa trabalhe somente com vendas à vista, o ciclo... Está errado aqui. Vendas à vista, o ciclo operacional terá o mesmo valor do ciclo econômico. Ele é calculado da seguinte forma. Ó. O ciclo operacional ele é o ciclo econômico. Lembrando que o ciclo econômico é quanto tempo a empresa leva para vender, né? De uma forma simples. É o tempo para vender, em média, a mercadoria. E aí, se ela vender a prazo, concorda que ela ainda não vai receber na hora? Ela vai receber só depois que o cliente pagar, não é isso? Então, eu vou somar também o prazo médio de contas a receber. Então, é o tempo para vender mais o tempo para receber. Eu tenho que levar em consideração aí o prazo que é dado, em média, ao cliente para ele pagar. Que é quando a empresa vai receber. Né? Se o cliente pagar, ela espera que pague. Então, esse é o ciclo operacional. Tá? Veja, se a empresa vender só à vista, se ela não fizer vendas a prazo, qual o tempo que ela tem para receber? É 0, porque ela vai receber no momento da venda. Né? Esse tempo para receber conta a partir do momento da venda. Tá? Então, se o cliente paga à vista, ok. A empresa recebe na hora, não tem esse tempo... esse prazo médio de contas a receber, porque não vai ter contas a receber, ela vai receber tudo em cash na hora. Né? Agora, se vender a prazo, aí vai entrar esse componente aí. E aí está lá. Exemplificando, considere que a nossa empresa, do exercício anterior, para a nossa empresa, do exercício anterior, o prazo médio de recebimento e venda seja de 45 dias. Então, vamos imaginar que a nossa empresa, em média,
ela dá 45 dias para os clientes pagarem as suas mercadorias. Tá? Então veja, qual que era o ciclo econômico dela? Não era de 90 dias, que a gente já tinha calculado? Então eu vou pegar, para calcular o ciclo operacional, 90 mais os 45. 90 que ela leva para vender e mais 45 que depois ela leva para receber. Então o ciclo operacional dela será de 135 dias. Todos os ciclos são medidos em dias, tá? O ciclo econômico, o ciclo operacional e o ciclo financeiro são medidos em dias. Muito bem. Aí eu coloquei aqui uma observação, ó, que às vezes pode a questão pedir para você calcular o prazo médio de recebimento das contas, o prazo médio de contas a receber. Aqui no caso eu dei para você, dei mastigado, que era 45 dias, mas às vezes a questão pode pedir para calcular. E aí nesse caso tem uma formulinha para calcular. Qual que é? Eu pego o valor que está na conta clientes, que indica as contas a receber, não é isso? Clientes indica as contas a receber. Multiplico por 360 e divido pela receita de vendas. Vou colocar, assim fica mais claro da gente enxergar. Clientes, pego quanto ela tem para receber, né, dos seus clientes, divido pela receita de vendas. Isso aqui me dá a proporção de quanto das minhas vendas, né, eu tenho para receber ainda dos meus clientes. De quanto eu vendi e quanto eu ainda tenho para receber. Multiplicado por 360, isso aqui tudo em dias. Então, com isso eu calculo o prazo médio de recebimento. Tá? Vamos imaginar, então, exemplo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, exemplo. A empresa tem, para receber de clientes, 100 mil. E a empresa tem de receita de vendas, colocar aqui 1 milhão. Então, olha só. Então, ela tem de clientes 100 mil, ela tem de receita de vendas 1 milhão. Qual que é o prazo médio de recebimento de contas? 100 mil dividido por 1 milhão vezes 360. Né? Isso aí vai dar 1/10 vezes 360, 36 dias. Então, nesse caso aí, prazo médio de recebimento de vendas, 36 dias. Aí eu somo ao ciclo operacional, eu somo ao ciclo econômico para achar o ciclo operacional. Ok? Muito bem. Chegamos ao final de mais um bloco, vamos ficando por aqui. No próximo bloco vamos falar sobre ciclo financeiro e outros índices de análise de demonstrações. Vamos ficando por aqui, bons estudos para você e até lá!